Basília Rodrigues, para a gente poder falar de um outro assunto que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolve também o eleitorado evangélico. Por qual motivo? O presidente Lula, vou caminhar aqui com a Basília, falou nas últimas horas algumas palavras bem sensíveis em relação a Jair Bolsonaro, evangélicos. Isso foi em um evento na Bahia e deu uma cutucada. É isso, Basília Rodrigues, no ex-presidente da República. Pode contar pra gente o que aconteceu e, claro, a sua análise sobre isso? A gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de que não acredita. Um homem que faz um filho disputar as eleições com a mulher, e um filho que faz um homem que faz um filho disputar uma eleição com a mãe, e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem que é esse? Esse homem é responsável pela morte de quase 300 ou 400 mil pessoas na Covid, pela irresponsabilidade. O fato em evento político, eleitoral, o presidente da República falou para os religiosos e atacou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que Jesus Cristo é de esquerda e que Bolsonaro nunca foi evangélico. Esse é o fato. A análise disso, Elisa, mostra que, mais uma vez, o Lula está tentando se aproximar desses movimentos religiosos, com destaque para os evangélicos. Está aí na metade, praticamente, do seu terceiro mandato, né? A gente já está entrando aí na reta para os 2 últimos anos deste mandato. E esta é uma relação insólita. Até aqui, o governo não conseguiu, de fato, sentir o apoio do público evangélico à sua gestão. Nos últimos dias, algumas movimentações aconteceram. A mais importante foi essa declaração do presidente para milhares de pessoas, declaração pública. Isso reverbera bastante, né, nos grupos de WhatsApp, na internet. Mas ele também sancionou uma lei que coloca no calendário brasileiro o Dia Nacional da Música Gospel. Acabou atraindo aí alguns religiosos, parlamentares evangélicos para dentro do Palácio do Planalto, a exemplo de Otônio de Paula, que é do Rio de Janeiro. Nestas eleições não saiu favorável ao candidato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, à prefeitura fluminense, ficou com Eduardo Paes, mas além disso ele fez discurso emotivo, religioso, pregando, né, pedindo uma bênção ao presidente Lula. Isso nunca seria esperado nas eleições de 2022, quando Otônio, só para a gente ficar em um exemplo, ficou ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Então, pouco a pouco, é bem verdade que emissários do governo junto aos evangélicos, sendo que o mais notório de todos é o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, acreditam que estão fazendo o seu trabalho, pavimentando. Mas será o suficiente? Voltamos a destacar. Mais de quase 2 anos, né, de governo em curso até aqui, e não encaixa, parece não estarem na mesma página. O presidente demonstrou por esse discurso ontem, além dos ataques mais do que esperados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é que ele está em campo para partir para a guerra, né, para fazer parte também dessa briga de narrativa sobre o que é o evangélico, o que ele pensa. Na avaliação do presidente Lula, os evangélicos estão muito mais para pró-esquerda, porque Jesus Cristo era um homem humilde que pregava a paz, do que para pró-direita. Então isso é mais do que um ato de governo com uma sanção de lei ou um discurso tolo. É um presidente da República se colocando nessa briga de narrativas até sobre o que pensa Jesus Cristo, né? O que pensam aqueles que
são de religiões cristãs. Eu estou aqui desde cedo falando com lideranças religiosas, algumas se manifestando em on, outras em off. O Sóstenes Cavalcante, que faz parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ele que é do PL, partido de Bolsonaro, disse que Bolsonaro nunca afirmou ser evangélico. Ele sempre teve uma boa relação com os evangélicos, mas nunca se declarou como integrante desta religião. Ao mesmo tempo, outras lideranças, fazendo uma análise mais ampla, disseram aqui em tom crítico a Lula que ele tem tentado, mas que está tarde para conseguir essa aproximação com o público religioso. Afirmou uma dessas fontes, um importante líder religioso que pediu reservas. Não há a menor identidade. Foram tantos os atos em sentido contrário por anos, as pautas defendidas não convergem. Havia a possibilidade no início do governo, mas o presidente não quis. Estou aí me dirigindo a integrantes desse público religioso, os evangélicos, que não conseguem ver muito mérito ou resultado nesses esforços feitos pelo presidente Lula. Uma realidade, a gente está no meio de uma campanha. A atração do governo aos votos evangélicos pode fazer diferença nas urnas ainda neste segundo turno das eleições e, claro, em 2026, o voto evangélico, o voto religioso, ele é muito significativo para decidir qualquer parada, também a disputa aí eleitoral. Então, esforços estão sendo feitos, citei aqui como exemplo um ministro de governo que transita, muito bem nos grupos religiosos. Esforços estão sendo feitos agora com o próprio presidente se colocando nessa briga discursiva, de falar sobre o que é a religião evangélica, e a gente vai ver muitos outros discursos avaliam aí apoiadores de Lula até de fato chegarem às eleições de 26.